Na Ducarelli Pneus, garantimos segurança e qualidade para a sua jornada. Aproveite ofertas exclusivas e serviços especializados. Ducarelli Pneus, onde seu caminho começa com confiança. Os Estados Unidos da América foram construídos através do esforço combinado de diversos empreendedores, que transformaram o mundo e ganharam imensas fortunas neste processo. Homens como John D. Rockefeller, Henry Ford, Andrew Carnegie, John Pierpont Morgan e Cornelius Vanderbilt são exemplos dos gigantes que transformaram o mundo através do empreendedorismo. Entre estes gigantes, outro nome extremamente importante foi Harvey Firestone, o homem que ajudou a transformar a forma como o mundo se transporta. Graças ao trabalho de Firestone, distâncias foram encurtadas, custos foram diminuídos e até mesmo a paisagem foi alterada. Harvey Firestone é o criador da companhia Firestone, uma das empresas que ajudou a popularizar o automóvel em todo o mundo. Especializada na confecção de pneus e itens de borracha, a empresa, além de fornecer um insumo fundamental para a indústria automobilística, também transformou mercados em todo o mundo e ajudou a popularizar elementos comuns na nossa sociedade. Harvey Samuel Firestone nasceu em 20 de dezembro de 1868 em Columbiana, Ohio, nos Estados Unidos. Filho de fazendeiros, Firestone teve uma vida simples e apenas frequentou o colegial. Após sua formatura, ele passou a trabalhar na Columbus Motor Buggy, uma fábrica de veículos conhecidos como buggies, que eram semelhantes aos atuais automóveis, porém bem mais simplificados. Neste trabalho, ele aprendeu sobre a estrutura e a fabricação dos veículos, e logo se especializou nas rodas deste tipo de veículo. Até então, eles eram equipados com rodas que lembravam a das carruagens, feitas em geral de metal, materiais compostos e madeira. Poucos anos antes, os pneus de borracha haviam ganhado o mundo e passaram a equipar os mais diversos tipos de veículos. A história do pneu de borracha começou com a descoberta de Charles Goodyear em 1844, que conseguiu vulcanizar a borracha depois de manipular o látex, obtendo um produto maleável e resistente. Anos depois, Robert Thompson conseguiu levar a invenção de Goodyear para outro nível, acrescentando um tubo de ar e criando aquilo que passou a ser conhecido como pneu, que vem da abreviação da palavra pneumático. Porém, foi só em 1880 que o escocês John Dunlop percebeu que era possível adaptar a invenção de Thompson e colocá-la em bicicletas. Até então, as rodas eram feitas de madeira, ferro ou materiais compostos, e depois da ideia de Dunlop, os pneus passaram a equipar os mais diversos veículos. Anos depois, a invenção e as adaptações foram levadas a outro nível pelos irmãos franceses Michelin, que conseguiram pneus que poderiam ser retirados e substituídos, e não integrados às rodas dos veículos. Os dois fundaram a empresa que leva o seu sobrenome e vive forte até hoje. Posteriormente, o americano Edward Pennington criou os pneus com câmara de ar, que trouxeram uma grande evolução para os veículos em todo o mundo. No meio deste contexto agitado, os pneus se tornaram comuns na Europa e nos Estados Unidos. E essa criação foi mais importante com a chegada dos automóveis e veículos a combustão, de acordo com o invento de Carl Benz, considerado o pai do automóvel. Inclusive, em nosso canal você encontra a história completa de Carl Benz, considerado o pai do automóvel. Em meio a todo esse mundo de transformações, homens como William Durant e Henry Ford, entre outros ícones do capitalismo, trabalhavam duro para dominar o que seria conhecido no futuro como o mercado automobilístico. Nesse contexto, Harvey Firestone entendeu que também poderia aproveitar o efervescente mercado de transporte que começava a surgir e decidiu largar seu emprego, reunir suas economias de toda a sua vida e abrir seu próprio negócio em 1890. O negócio seria na cidade de Detroit, considerada o berço do mercado automobilístico americano. A cidade, naquele período, foi palco da criação de empresas como Cadillac,
Ford, General Motors, Chevrolet, Dodge e Chrysler. Primeiramente, a empresa de Firestone, batizada com seu sobrenome, seria especializada na venda de charretes. A ideia era produzir veículos simples de transporte, mas com o intuito de evoluir para a produção de veículos mais complexos e outros insumos. Foi a partir desta ideia que o empreendedor passou as 2 décadas seguintes produzindo veículos que visavam tornar a vida dos ocupantes mais confortável. Para Firestone, o importante era tornar seus produtos sempre melhores e mais confortáveis. Conhecido por estar sempre disposto a inovar e a enfrentar novos desafios, Harvey sempre foi conhecido por seu lema: "Não podemos contornar as dificuldades, temos de enfrentá-las." Foi nesse objetivo de melhoria contínua que ele começou a fazer testes com a borracha, indo mais além do que o processo de vulcanização criado décadas antes por Goodyear. Nesse processo de experimentação, ele conseguiu desenvolver um novo tipo de pneu, mais resistente, macio e que tinha uma banda de borracha sólida. O novo produto era bem superior ao dos concorrentes e era praticamente uma evolução do conceito de pneu. Diante dessa descoberta, Firestone entendeu que tinha em suas mãos um produto capaz de revolucionar a indústria de automóveis e de veículos de modo geral, e decidiu se dedicar exclusivamente à produção de pneus e derivados de borracha. A ideia era produzir de forma massiva pneus e, com as sobras da matéria-prima, criar outros produtos à base de borracha, que também poderiam ser vendidos e usados em veículos dos mais diversos tipos. Sem desperdício, um negócio quase completo e altamente eficiente. Para tanto, criou uma nova empresa, a Firestone Tires and Rubber Company, em 1900, na cidade de Akron, no estado de Ohio. A cidade era bem pequena, mas se destacava como o primeiro grande polo da produção de borracha nos Estados Unidos. A empresa, desde o início, se destacou e, em pouco tempo, Firestone já contava com 12 funcionários e passou a fornecer seus pneus para vários fabricantes de automóveis. Nesse período, ele chamou a atenção de Henry Ford, que surgia como grande responsável pela popularização do automóvel nos Estados Unidos. Ford, apesar de não ser o criador do automóvel, tornou seu nome um sinônimo da história dos carros e consolidou uma carreira de sucesso como o homem que democratizou o automóvel em todo o mundo. Graças ao sistema de produção criado por Ford, o automóvel pôde ser fabricado em larga escala, a preços acessíveis, o que tornou o veículo popular em todo o mundo. Inclusive, em nosso canal, você pode conhecer com detalhes a história de Henry Ford e como ele transformou o processo industrial em todo o mundo. Da negociação com Henry Ford, veio um grande contrato e um pedido de produção de 8.000 pneus em 1906. O primeiro contrato foi de cerca de $100.000 em valores da época e foi seguido por mais vários outros pedidos, totalizando naquele mesmo ano mais de $1 milhão em vendas de pneus. Essa parceria de negócios aos poucos evoluiu para uma grande amizade, e nos anos seguintes, Firestone e Ford se tornaram grandes companheiros. Ao lado de homens notáveis como Thomas Edison e o ativista John Burroughs, os dois formavam um grupo que se auto-intitulava os Vagabonds. Essa relação de amizade foi extremamente importante para o desenvolvimento de cada um destes homens e também para o desenvolvimento dos Estados Unidos da América. Juntos, eles revolucionaram o país. E mais tarde, suas ideias e realizações influenciaram o mundo todo. Além do quarteto, cada um deles se relacionava com as autoridades e outros homens influentes da época, numa relação de cooperação mútua, em que todos os indivíduos trocavam experiências, discutiam ideias e conseguiam feitos que são lembrados até hoje. Há relatos de que a influência destes homens foi fundamental para a construção dos Estados Unidos como uma superpotência mundial. Inclusive, estes homens fizeram parte do estudo de Napoleon Hill, que resultou nos livros A Lei do Triunfo e Quem Pensa Enriquece. Ao longo dos livros, o autor se refere à reunião deste grupo de notáveis
como um esforço coletivo em prol de uma espécie de consciência coletiva, chamada nos livros de mente mestra ou mastermind. O conceito, hoje popularizado principalmente no mundo do empreendedorismo, se originou da maneira como estes homens interagiam entre si, e o fato de que estes mesmos notáveis relataram a Napoleon Hill que o conceito de mastermind foi uma das chaves de seus respectivos sucessos. Em nosso canal, já fizemos um vídeo em que contamos detalhadamente o conceito de mastermind e os personagens da história que influenciaram esse conceito. Graças à parceria com a Ford Motors, a Firestone conseguiu novos pedidos de pneus em escalas cada vez maiores, e em 1910 já eram produzidos 2,4 milhões de pneus. E apenas 10 anos depois, eram mais de 37 milhões produzidos em um único ano. Apesar de não ser o inventor dos pneus, ou de não ter popularizado o seu uso, Firestone não se acomodava com a simples produção e tinha como compromisso uma melhoria constante de seu produto. Em 1907, ele revolucionou o conceito de pneu em todo o mundo ao lançar o conceito de roda desmontável. Até então, os pneus eram fundidos junto às rodas, mas graças a Firestone, foi criado um conceito em que o pneu poderia ser substituído, sem que a roda tivesse que ser trocada, técnica que é usada até hoje, e ajudou a diminuir os custos tanto do pneu quanto da manutenção dos automóveis. Depois, ele desenvolveu o processo de engomação com filamentos de borracha líquida, que ajudou a proteger a vida útil dos pneus e também evitava o superaquecimento e a separação da borracha, mesmo nas condições mais adversas. Anos depois, ele criou a banda de rodagem dos pneus, que era feita para garantir melhor aderência dos carros ao solo, e por consequência, garantia uma melhor durabilidade do pneu e também do veículo. A inovação seria popularmente conhecida como sulcos, e na época foi uma enorme inovação que colocou o nome Firestone no topo do mercado. Até então, os pneus eram totalmente lisos, o que tornava o carro extremamente instável e dificultava a sua direção nos mais diversos terrenos. Assim, Firestone ajudou a tornar os carros mais seguros, ao mesmo tempo em que se tornava cada vez mais bem-sucedido como empresário. Em 1915, houve uma nova melhoria com a criação de um processo de imersão em látex, que aumentava a qualidade e espessura dos pneus. E em 1922, Firestone também criou os pneus de baixa pressão, que também garantiam um rodar mais macio para os veículos e, por consequência, maior velocidade, mais conforto e menor gasto de combustível. Foi Firestone também que teve a ideia de instalar pneus grandes com sulcos angulares para veículos agrícolas, o que tornava o trabalho no campo mais eficiente. E em pouco tempo, os pneus agrícolas da marca eram referência nos tratores e outros maquinários dos fazendeiros americanos. A ideia surgiu de uma necessidade do próprio empreendedor, que além de empresário, também era fazendeiro, mantendo uma tradição de sua família. Mas não foi somente por ser um industrial habilidoso que Harvey Firestone ganhou notoriedade. Percebendo o surgimento dos caminhões, que eram veículos muito mais equipados e aptos para fazerem o frete de produtos e insumos por todo o país, Firestone criou uma das primeiras e mais bem-sucedidas campanhas de marketing do mundo, a campanha Ship by Truck, ou Transporte por Caminhão. A campanha visava demonstrar ao público as vantagens que o transporte por meio de caminhões poderia trazer ao país em geral. Além dos cidadãos, a campanha também tinha como objetivo convencer o poder público a investir na criação de estradas e rodovias com boas condições de rodagem, possibilitando que o transporte de produtos e insumos fosse realizado pela malha rodoviária e não pela malha ferroviária, que já era bem forte nos Estados Unidos. A ideia de Firestone foi muito bem recebida tanto pelo público quanto pela classe política, e nos anos seguintes, os Estados Unidos investiram massivamente na construção de estradas, criando uma malha rodoviária extensa e ampla, que serve de base até hoje para o país, que desde então criou um dos melhores e mais eficientes sistemas de entrega do mundo. Além da campanha,
Firestone também desenvolveu, a partir de 1918, uma ampla linha de pneus especiais para caminhões. Uma escolha inovadora que fez com que Firestone ganhasse ainda mais destaque no mercado internacional. Anos antes, Firestone também ajudou na propagação de outro ícone da cultura americana, as corridas. A partir de 1911, os pneus da marca passaram a equipar os carros de corrida que compunham a estreia da prova de 500 milhas de Indianápolis, que se tornariam extremamente populares e um ícone do automobilismo até hoje. Os pneus Firestone equiparam o primeiro vencedor da lendária corrida, e posteriormente estiveram presentes nos vencedores das temporadas da Fórmula Indy durante vários anos nas décadas seguintes. Décadas depois, até mesmo vencedores da Fórmula 1 venceram campeonatos com pneus da marca americana. As corridas deram uma prova da qualidade dos pneus da marca e ajudaram a cunhar outro slogan que colocaria a marca na mente dos consumidores: vença no domingo e venda na segunda. Uma alusão às corridas que eram vencidas nos finais de semana e ao trabalho feito durante a semana. A campanha foi um enorme sucesso e aumentou as vendas em mais de 25%, e aumentou consideravelmente o valor da marca, que já tinha suas ações cotadas na Bolsa de Valores americana. Outro fato notável foi a participação da marca durante a Primeira Guerra Mundial, quando as inovações introduzidas por Harvey Firestone e sua equipe ajudaram o exército americano a contar com equipamentos de ponta durante o confronto. A empresa foi pioneira no desenvolvimento de componentes de borracha para os tanques de guerra, criando componentes que permitiam a junção do aço dos veículos, permitindo um aumento da velocidade e poder de manobra dos tanques. Os laboratórios da Firestone criaram ainda um composto de borracha autoselante para os depósitos de combustível dos aviões, aumentando assim significativamente a sua resistência em combate. Além disso, os veículos militares americanos eram automóveis Ford modelo T, adaptados para o campo de batalha, e todos eles equipados com pneus Firestone. Na Segunda Guerra, os esforços da marca também foram notáveis, mas já sem a presença de seu fundador. Além dos pneus, a marca Firestone aproveitava a borracha para produzir mais de 55 produtos diferentes. E ao longo dos anos, a marca se diversificou ainda mais, criando um conceito de lojas em que o consumidor poderia comprar diversos produtos com a marca Firestone e outras marcas. O rol de produtos ia desde pneus para tratores agrícolas, baterias, acessórios, têxteis e borracha sintética, e até equipamentos nunca vistos antes, como viseiras em borracha para evitar ferimentos entre as disputas de carneiros nos rebanhos. Praticamente um equipamento de proteção individual. Espalhadas em mais de 500 pontos nos Estados Unidos, as lojas Firestone contavam com um catálogo de mais de 2.200 produtos e se tornaram um ícone das famílias americanas, que ficou conhecido como One Stop Shopping, algo bem parecido com o que hoje são as chamadas lojas de conveniência. Com o mundo cada vez mais interligado e com o surgimento de diversas fábricas e salários cada vez melhores, surgia nos Estados Unidos a chamada classe média, em que os trabalhadores passavam a ter dinheiro para comprar itens que iam além do essencial, e as lojas Firestone casavam perfeitamente com esse público, levando o nome da marca a outro patamar. Ciente de sua popularidade, a marca Firestone também se fez presente nos lares americanos de uma outra forma, através de um programa de rádio chamado A Voz da Firestone. Assim, a empresa promovia um talk show radiofônico, em que, além de entrevistas, os ouvintes também podiam ouvir música. O programa se tornou um ícone da cultura norte-americana e ficou no ar durante 36 anos consecutivos. Mesmo sem ter esta definição na época, Firestone foi um dos primeiros empresários a usar do que hoje é conhecido como marketing de conteúdo, uma estratégia em que a marca se mantém viva no pensamento dos clientes através de ações que não necessariamente estão diretamente ligadas com o negócio da empresa.
A título de exemplo, a ação da marca se assemelha ao que hoje ocorre com empresas como a Red Bull, que investe, por exemplo, em times de futebol e equipes de corrida que levam seu nome, o que teoricamente não tem muita relação com a empresa, que produz bebidas energéticas, mas que faz com que a marca fique mais viva no pensamento das pessoas e sem que as pessoas se incomodem com isso. Curiosamente, o programa também estava ligado a uma invenção do amigo Thomas Edison, o fonógrafo, que permitiu a popularização do uso do que hoje conhecemos como rádio. A amizade e cooperação entre Ford, Edison e Firestone também fez com que a produção de pneus da marca americana fosse extremamente superior aos concorrentes internacionais. Tudo graças ao sistema de esteira de produção criado por Henry Ford, abastecido pela energia elétrica da General Electric, empresa fundada por Thomas Edison e administrada por J.P. Morgan. Nos últimos anos de sua administração na empresa, Harvey Firestone também decidiu enfrentar o monopólio inglês na produção da borracha. A Firestone, que era uma empresa mundial, contava com operações em todo o globo, inclusive na Ásia, mas sofria para manter preços competitivos por conta dos ingleses. Visando garantir uma matéria-prima mais barata, Firestone comprou uma enorme plantação de borracha na Libéria, se tornando anos depois a maior plantação de borrachas do mundo, garantindo matéria-prima abundante para a empresa e permitindo uma melhor margem para a fábrica e um menor preço para o consumidor final. Outra genialidade do marketing por parte de Firestone foi uma campanha feita para vender pneus para tratores. Os pneus substituíam as rodas de ferro e as engrenagens de locomoção e conferiam melhor desempenho, menor gasto com combustível e maior produtividade para os tratores. Com essa inovação, Firestone revolucionou o mercado agrícola em todo o mundo, garantindo maior produtividade em todo o planeta. Porém, para convencer o mundo sobre quão rápidos eram os tratores equipados com seus pneus, ele decidiu colocar tratores para quebrarem recordes de velocidade nos desertos de sal dos Estados Unidos. A corrida nos desertos já era uma prática comum na época, e até hoje vários recordes de velocidade são alcançados nesse tipo de terreno, com os mais diversos tipos de veículos. Nesse cenário, Firestone colocou um piloto para testar a velocidade de um trator equipado com pneus de sua empresa, e o resultado foi um choque para o público em geral, que não conseguia acreditar que um veículo agrícola pudesse alcançar tal velocidade graças aos recém-equipados pneus de Firestone. O evento caiu na boca do povo, e em pouco tempo, os tratores equipados com pneus Firestone dominaram o mercado agrícola nos Estados Unidos e depois no mundo. Outro fato notável associado a Firestone foi a criação de uma vila para os trabalhadores de sua fábrica na cidade de Akron. A cidade, que antes do empreendedor era apenas um município do interior, se tornou muito equipada e passou a acomodar milhares de trabalhadores da Firestone. Por conta disso, Harvey criou uma série de prédios, parques, acomodações e empreendimentos em um ponto específico da cidade, criando o que ficou conhecido como Firestone Park. A ideia era fidelizar seus empregados, que já gozavam de salários acima da média e poderiam usufruir da estrutura de moradia montada pelo empreendedor enquanto trabalhassem na empresa. A obra fez com que Firestone ficasse lembrado como um patrão à frente de seu tempo. Famoso por suas inovações e considerado pelos americanos um dos grandes ícones da nação durante o século passado, Firestone deixou o comando de sua empresa em 1932, nomeando seu filho para tomar conta do negócio. Nos anos seguintes, ele voltou a ser fazendeiro, assim como seus antepassados, e viveu uma vida tranquila até 7 de fevereiro de 1938, quando faleceu aos 69 anos de idade, vítima de uma trombose. Seu legado empresarial permaneceu por mais várias décadas. Um ano após sua morte, a Firestone chegou ao Brasil e anos depois teve um grande crescimento, ampliando suas operações e leque de produtos. A empresa foi uma das maiores fornecedoras de insumos militares durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1953,
A empresa chegou à marca de $1 bilhão em vendas em valores da época, um marco gigantesco naquele período. Posteriormente, a empresa fez diversas aquisições e até mesmo comprou 300 lojas do braço automotivo da varejista JCPenney em 1983. Porém, o sonho de Harvey Firestone ficou um pouco diferente em 1988, quando a Firestone foi adquirida pela japonesa Bridgestone por cerca de $2,6 bilhões na época. A venda levou à fusão das operações da fábrica americana com a japonesa, e desde então o nome Firestone se tornou um marco do passado. Ainda assim, o legado e os feitos de Harvey Firestone permanecem até hoje, principalmente nos Estados Unidos. E por conta disso, o empreendedor é mais um dos gigantes que transformou seu país e estabeleceu um patamar empresarial que poucos conseguirão alcançar. Por conta de todos estes feitos e exemplos, a história de Harvey Firestone é mais uma história que merece ser contada por nosso canal. Para alguns, trabalho remoto é ficar sentado em frente a um computador o dia todo de pijamas. Para nós, trabalho remoto é trabalho. E é remoto. Novos pneus Firestone Destination ATX. Design robusto e agressivo que permite que você dirija em asfalto, terra ou cascalho, com total conforto e controle. A melhor opção de segurança e resistência em qualquer tipo de terreno. Eles trabalham tão duro quanto você. Seja qual for o seu caminho, vá de Firestone. Carelli Pneus, sempre com você.